continuamos a leitura do livro de Reis. Nós vimos que o profeta Elias teve que enfrentar uma situação difícil graças ao rei Acabe, que, seguindo, digamos assim, as orientações da sua esposa Jezabel, tinha introduzido um culto pagão a Baal dentro do povo judeu, dentro de Israel. E estava acontecendo algo terrível, porque a idolatria sempre na Sagrada Escritura foi combatida pelos profetas, foi combatida pelos homens santos, porque não tem nada mais terrível do que colocar outra coisa, ou pessoa, ou situação, ou força no lugar de Deus. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, não tem nada pior que pode acontecer do que isso, que possa acontecer do que isso. Se Deus não estiver no centro da nossa vida, tudo desanda. E todas as nossas conquistas são poeira. Todas as nossas conquistas não são nada se nós não tivermos Deus em nossa vida. Então, estava acontecendo ali uma idolatria. E Deus mandou a seca, a fome, a penúria, por assim dizer, para mostrar ao povo que Baal não era ninguém, porque ele era considerado o Deus da fertilidade, o Deus que traria bênçãos nesse sentido de fazer frutificar a terra, e de repente então vem a seca. Elias é mandado para a beira de um riacho, de uma torrente, e ali ele se alimentava bebendo aquela água e também da carne e do pão que os corvos traziam. Nós vimos isso ontem. Hoje nós vimos que essa torrente secou por falta de chuva. Então Deus deu uma nova ordem a Elias. E qual foi a ordem que Deus deu a Elias? Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Então, ele é enviado a um lugar de pagãos para ser sustentado por uma viúva. E como nós vimos aqui, uma viúva que não tinha mantimentos de sobra na casa. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, para fazer o último pão para ela e para o seu filho e esperar a morte. Elias então obedece ao Senhor, vai para Sarepta, e chegando lá, então pede água para a viúva e pede também que ela faça pão com o pouco de farinha, o pouco de azeite que ela tem para o profeta, primeiro para alimentar o profeta e depois para ela e para o seu filho. E ela tinha todas as razões humanas para dizer não, Eu vou morrer com dignidade, pelo menos vou fazer a minha última refeição. O que eu tenho não é suficiente nem para você e nem para nós. Então, humanamente falando, não tenho o que fazer. Não vou fazer, mas ela faz, ela obedece. E qual é o resultado dessa obediência? A farinha e o óleo não abaixam, podemos dizer assim. Não acabam. E todos os dias ela encontra farinha e óleo para alimentar a ela e ao profeta e ao seu filho. Qual é, digamos assim, a grande lição ou as grandes lições que nós podemos tirar dessa palavra, que é extraordinária? É extraordinária. Nós poderíamos fazer um retiro só sobre essa passagem bíblica. Mas quais lições nós podemos tirar, assim, mais importantes para nós? Primeiro, confiar em Deus. Quando as coisas estão difíceis, quando nós vemos assim, não tem luz no fim do túnel, é naquele momento que Deus nos chama a dar o passo da fé, o salto da fé, a confiar. A viúva confiou, o próprio Elias confiou, todos eles confiaram e Deus não os decepcionou. Deus não decepcionou aquelas pessoas de fé.
aquelas pessoas de bom coração que confiaram em Deus. Então, confiar. Tem vezes que Deus permite que tudo na nossa vida se acabe, por assim dizer, para que a gente entenda que nós devemos confiar na providência divina. Quando não tem mais recursos humanos, quando não tem mais jeito, então, muitas vezes é a hora que nós conseguimos dar o passo da fé. Às vezes nós nos perguntamos, mas por que Deus deixou chegar nesse ponto? Por que Deus permitiu que eu chegasse no fim da linha? Por que Deus permitiu que eu chegasse na beira do abismo? Para que você entendesse os seus bens, as suas forças, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos humanos guardados não servem para nada. O que serve é confiar em Deus, porque é sempre Ele que vai conduzir a nossa vida, é sempre Ele que vai fazer o pão ou a farinha e o óleo aparecer na medida certa, na medida em que nós precisamos. É aquilo que nós falamos, é esperar o tempo de Deus. Nós não sabemos sofrer as demoras de Deus e às vezes ficamos assim, desorientados, perturbados, desesperados. Eles tinham tudo para se desesperarem, mas não se desesperaram. Então nós não podemos temer. Foi isso que o profeta disse. Não temas. Uma palavra forte, que nós vemos nas Sagradas Escrituras em várias ocasiões. Não temas. Não te preocupes, como está aqui nessa tradução. Não te preocupes. Vai e faze como disseste. Me obedeça. A segunda lição. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Aquela viúva tinha algo, ou tinha o suficiente só para si, mas ela priorizou o profeta. Jesus nos ensina no Evangelho que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Parece fácil, mas não é. Na prática, no dia a dia, a pergunta que nós devemos fazer é: temos priorizado as coisas de Deus em nossa vida, colocado Deus em primeiro plano, em primeiro lugar? Quando nós falamos, por exemplo, de dízimo, os católicos devolvem o dízimo com fidelidade. Dízimo é 10ª parte de tudo aquilo que eu recebo para o meu sustento, porque entendo que 100% vem de Deus. Deus me dá 100% e Ele pede de volta 10% para o sustento do culto, para a evangelização, para progredir no anúncio do Evangelho. Os católicos devolvem o dízimo, falando de modo geral assim. Pode ser que você faça essa experiência. E você que faz essa experiência sabe que quando você prioriza Deus, quando você devolve o dízimo, quando você faz caridade, mesmo com o pouco que tem, nada te falta. Então, ela nos ensina, essa viúva nos ensina que Deus está em primeiro lugar. Mas por que Deus se é o profeta? Porque o profeta age em nome de Deus. Assim como a igreja age em nome de Deus, assim como o sacerdote, as irmãs agem em nome de Deus. Nós temos que olhar para essas pessoas consagradas, tanto no sacerdócio como na vida religiosa, aqui no caso o profeta, como pessoas que não estão agindo no seu próprio nome, que não estão trabalhando para si, que não estão levando adiante um projeto pessoal, mas é o projeto de Deus que está na nossa frente. É o projeto de Deus que está em jogo. E se é o projeto de Deus, nós devemos priorizar, porque o projeto de Deus é sempre o melhor para mim, para a minha família, para a minha comunidade. A segunda lição: colocar Deus em primeiro lugar. Na vida de oração, colocar Deus em primeiro lugar, escolhendo um tempo de oração adequado para mim. Você tem rezado com qualidade? Eu sei que muitas pessoas dizem, sem pensar muito: eu rezo, Padre, todos os dias, mas é uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo, na hora que acorda, na hora que vai se deitar, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, é pouco. Você tem que dar mais para Deus. Tem que priorizar mais a oração, é ler a Bíblia todos os dias, é rezar o terço todos os dias, é quando for se deitar, de fato, falar com Deus. Pode ser lá na sua cama, não tem problema, mas fale com Deus,
converse com Ele, escute o Senhor, Ele fala conosco. Você tem priorizado a oração? Você tem colocado em primeiro lugar os planos de Deus dentro da sua comunidade? Quantos planos nós temos aqui na comunidade? E às vezes as pessoas dizem assim: não, padre, eu tenho mais o que fazer, tenho que cuidar. E aí você vai ver, é futebol, né? Agora na época da Copa é o melhor momento para você testar a fé do católico, porque larga tudo por causa do jogo da Copa. A gente até tenta ajustar os horários da igreja também para favorecer, porque não tem problema ver. Mas seria inconcebível pensar num católico que deixa de ir à missa dominical ou à missa de preceito para ver um jogo da Copa. O que é mais importante? O Brasil ganhar a Copa ou você ganhar o céu? Ou a sua família chegar no céu? Ah, mas não é incompatível, padre, porque Deus está em todo lugar. Quando eu estou lá vendo o jogo, Deus está lá também, Deus está com a minha família. É momento de alegria, é momento de você valorizar o seu país, etc. Sim, mas tem coisas mais importantes do que isso. Não tem nada aqui na Bíblia mandando você priorizar a Copa do Mundo. Mas tem aqui na Bíblia mandando você priorizar a palavra de Deus, a doutrina da igreja, priorizar a vida de oração, priorizar os sacramentos, priorizar os mandamentos. Quando você vai colocar Deus em primeiro lugar? Veja, essa viúva não tinha quase nada. Ela estava no fim da vida, esperando morrer. Ela tinha tudo para dizer: não, eu não vou ajudar o profeta. Eu vou comer primeiro, eu vou dar alimento para o meu filho. Se sobrar, eu faço alguma coisa. Às vezes a gente faz isso com Deus. Não, se sobrar, eu devolvo o dízimo. Se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se sobrar, eu faço caridade. Quem tem costume de fazer caridade sabe que nunca falta nada. Quem tem costume, antigamente, né, você nunca chegava numa casa, numa família, na hora do almoço, na hora do jantar, e saía dali sem comer alguma coisa. E não era assim, 2, 3 filhos, no máximo, né, como é hoje, né? Era uma renca, ou uma penca, não sei o que é renca ou penca. Era aquele tanto de gente. Não tinha muita coisa, mas não faltava. Ninguém ia embora, né, de uma casa que tinha acabado de matar um porco sem levar um pedaço de carne. Não ia embora sem levar um pedaço de carne. E às vezes o filho que sabia andar a cavalo, ou até de carro, tinha que ir nos vizinhos distribuindo um pedaço de carne. Não era assim? Eu vivi isso na minha família. Eu vivi. Não matava vaca ou porco sem levar um pouco, né, de um agradozinho para os vizinhos. Às vezes dividia os ovos, verduras, né, na época da chuva, plantava abobrinha no quintal, levava aquelas abobrinhas para os vizinhos. Se alguma passasse, aí dava para os porcos. Mas hoje não, você prefere jogar tudo no chiqueiro do que levar para o vizinho. Aliás, nem sabe se tem vizinho, nem conversa com o vizinho, não se relaciona com os vizinhos. Esse tipo de relacionamento, onde você prioriza aquilo que é mais importante, prioriza Deus, prioriza as pessoas, prioriza quem está passando fome, quem está passando necessidade, é o que nós vemos aqui na viúva. Ela priorizou o profeta, colocou Deus em primeiro lugar. Então, queridos irmãos, sejamos assim também. Aprendamos essa lição dessa viúva, como também nós aprendemos muitas vezes com os nossos pais, os nossos avós. Temos que ser generosos, temos que ser hospitaleiros com as pessoas que procuram a nossa casa, que vêm nos visitar, ou que precisam de algo e às vezes está lá, é um vizinho que eu não conheço, mas que de repente está precisando de um pouco, o pouco do que eu tenho para dar. Eu tenho que dar. Faz uma lata de polvilho, leva um pouquinho. Faz uma farinha, torra uma farinha, levava um pouquinho. Era assim, era normal ser assim. Normal. As laranjas não estragavam no pé, as mexericas não estragavam no pé. Os mamões
Não estragava no pé, não virava comida de passarinho fácil, não. Levava para o vizinho, dividia. Era assim. É o que a viúva nos ensina e que nós aprendemos com os nossos antepassados e nos esquecemos facilmente. A terceira lição: confiar. Confiar em Deus. Confiar na providência de Deus, que nos sustenta a cada dia. Deus não multiplicava aquela farinha para um mês, para um ano, para guardar na tuia, todo dia. Todo dia. Veja que Deus, Ele prova a nossa fé todos os dias. Jesus no Evangelho nos ensina que nós devemos pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. E sabemos que esse pão nosso é, em primeiro lugar, a Eucaristia. O pão espiritual, que é o mais importante, o pão nosso de cada dia. Que nunca nos falte a Eucaristia. E sempre que alguém reza o Pai Nosso, deveria também se lembrar de pedir sacerdotes. Porque quem faz a Eucaristia são os sacerdotes. Às vezes, as pessoas aí que poderiam ser padres, não são por falta de oração da comunidade. Ou às vezes porque aparece algo mais interessante, Estou olhando a comunidade, de repente tem um cara assim, um rapaz que eu penso, não, aquele ali vai ser padre, de repente está namorando. É uma tristeza, às vezes eu até choro. Não posso falar muito mais além disso não, Cleiver? Mas não é tanto esse o caso que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que rezar. Se eu peço o pão nosso de cada dia e eu estou pedindo a Eucaristia, eu também tenho que pedir. Sacerdotes, Arthur? Pessoas disponíveis para celebrar a Eucaristia. João Vitor, João Carlos, José Carlos, João Carlos, Como é que é o seu nome mesmo? João Cláudio. Estou falando aqui para ver se Deus toca. Mas não é esse o assunto. Pão nosso de cada dia. O Isaías, não, Isaías já está garantido, O pão nosso de cada dia é a Eucaristia, mas também o pão que alimenta o nosso corpo, o arroz, o feijão. Nós pedimos a Deus que nos dê todos os dias força para poder trabalhar, força para poder conquistar aquilo que precisamos para trazer o pão para dentro de casa. Então Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, por quê? Porque Ele quer nos amarrar, digamos assim, na providência divina. Para que você nunca se esqueça de quem te sustenta todos os dias é Deus. Não são os seus diplomas pregados na parede. Não é o seu sucesso financeiro. Não é a bolsa de Nova York, eu sei lá o quê. É Deus, é a providência divina que vai te sustentar todos os dias. E isso nós vemos claramente nesse milagre que aconteceu aqui em Sarepta com a viúva, com o filho da viúva e com o profeta Elias. Queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor, nesse dia, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, ela que soube confiar, que não teve medo de se doar, de se entregar, de se abandonar, de priorizar Deus na vida dela, que ela nos ensine, interceda por nós para que tenhamos essa graça de colocar Deus no centro da nossa vida. Ele que nos sustenta, Ele é Pai providentíssimo, e não deixará faltar nada àqueles que pedirem, àqueles que confiarem. Fora com os Baals. Nós temos que tirar os Baals da nossa vida. Aquelas ideias malucas de que o que vai nos sustentar são as coisas ou os bens, as realidades desse mundo. Não. São Baals que precisam cair, que precisam ser quebrados. É Deus, o Deus verdadeiro que vai nos sustentar todos os dias, e Nossa Senhora de Fátima falou isso, em outras palavras, nas suas aparições. Quando disse aos pastorinhos que eles precisavam rezar, que os pecadores precisavam se converter a Deus, era isso que ela estava dizendo. Vamos pedir então essa graça ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor